Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando nesse trimestre essa revista comentada pelo Bispo Abner Ferreira, que traz a temática do Sermão do Monte. E hoje nós temos a oportunidade de compartilhar a lição de número 4, Sal da Terra e Luz do Mundo. Mas antes de propriamente dito nós entrarmos na lição, eu queria que você, quando assistir essa palavra, essa ministração de aula da Escola Bíblica Dominical, não esquece de ir lá e ativar o sininho, se inscrever no canal da nossa igreja, curtir o nosso vídeo, dá o seu like aí, compartilha esse vídeo com mais alguém, para que o Evangelho de Jesus possa alcançar outras pessoas e para que fortaleça também o canal da nossa igreja AD Campinas Trindade. Amém? Deus abençoe. Então nós vamos entrar aqui na nossa lição. Primeiramente nós vamos fazer aqui uma oração pedindo a Deus que nos dê a capacidade, a graça, de transmitir aqui essa lição. Assim como ela já tem ministrado muito ao meu coração, eu espero também que ela alcance o seu coração onde você estiver assistindo essa aula, essa ministração. Amém? Oremos. Pai, eu quero te agradecer por cada um dos alunos que estão conectados nesse canal, ó Pai, através da Escola Bíblica Dominical Online. Todas as pessoas que vão assistir, que vão compartilhar, que vão ouvir essa ministração, ó Pai. Que o Senhor nos ajude, a exemplo da sua palavra, sermos sal e sermos luz para esse mundo, ó Pai, tão terrível, tão tenebroso. Nós te adoramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Então eu estou com a lição de número 4 aqui, a lição que nós vamos comentar, dentro do Sermão do Monte, essa temática, que nós estamos estudando sobre a ética, os valores e a relevância dos ensinos de Jesus Cristo. Então, assim, uma gama de ensinamentos muito grande aqui dentro do Sermão do Monte e nós vamos aprender muito nesse trimestre. E eu estou aqui incumbido de transmitir a vocês a lição de número 4, que traz por tema o sal da terra e luz do mundo. O texto áureo da nossa lição está lá em Marcos, capítulo 9, versículo 50, que diz assim: bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, ou seja, perder o seu sabor, com que adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. A recomendação de Jesus no texto áureo, Nós não podemos perder o nosso sabor, mas termos também essa essência do sal em nós. Em primeira instância, o sal, ele deve temperar a nossa própria vida e depois nós sairmos do saleiro para colocar sabor nesse mundo afora, A verdade aplicada. Em um mundo de trevas, corrupto, somos chamados e capacitados a sermos diferentes e influenciadores para a glória de Deus. E essa influência ela tem que ser positiva para somar no reino de Deus. Essa é a perspectiva que nós vamos trabalhar aqui nessa lição, para que nós venhamos desenvolver o ato de sermos influenciadores positivamente para o reino de Deus. Nós temos aqui 3 objetivos nessa lição. O primeiro deles é ensinar que devemos ser agentes influenciadores. Então, como eu já disse, nós precisamos ser agentes que influenciam pessoas positivamente através do sal que nós somos, dando sabor à humanidade e sendo luz também, trazendo clareza ao caminho, às pessoas. E o segundo objetivo é mostrar que, como luz, nós devemos iluminar. Não faz sentido uma luz que só fica apagada, Para que ter uma luz escondida debaixo da cama, se você não vai usá-la? Então nós precisamos iluminar por onde quer que Deus nos envie. E o terceiro objetivo é citar as responsabilidades como sal e luz. Então, no quesito a ser sal da terra e luz do mundo, nós temos também algumas responsabilidades. E nós vamos aqui ao longo da lição estudar sobre elas, aprender sobre elas. O nosso texto de referência está lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5,
do verso 13 ao verso 16. Vou fazer essa leitura, diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não podemos esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueiro, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então Jesus ele faz essa aplicação metafórica no Sermão do Monte, trazendo dois conceitos aqui que são de suma importância para a vida humana, né? Tanto o sal, porque nós comermos um alimento sem sal é muito ruim, e em contrapartida também um alimento que está salgado, ele é insuportável, né? E viver uma vida de escuridão, né? Pense nós aqui sem a energia, né? Sem a luz para clarear. Quando o sol está brilhando durante o dia, tudo bem, mas à noite, né? Onde não há energia, onde não há luz, é treva total, então é muito ruim. E Jesus ele faz esse contraste aqui dessas duas verdades aqui, esses dois fenômenos aqui, tanto o sal como a luz, que são importantíssimos para a vida humana. Então Jesus ele ressaltou aqui no Sermão do Monte, nesse capítulo 5 aqui de Mateus, nesses versículos, a importância que nós temos em ser o sal e a luz desse mundo. Perceba que nós estamos vivendo uma época em um mundo corrompido, né, que caminha a passos largos para o inferno. Um mundo que perdeu os valores, né, que tem perdido a cada instante. Nós estamos vivendo uma era de dificuldade, né? Por que não dizer em todas as etapas da igreja? E nós vemos aqui um mundo que caminha a passos largos para o inferno, onde os valores, né, os conceitos estão se perdendo ao longo dos anos. Mas Jesus ele coloca aqui uma responsabilidade que está sobre nós, que é saborizar a sociedade em que nós vivemos. Nós somos responsáveis por dar sabor, por colocar sabor nessa sociedade. Afinal, os dois valores, né, do sal e da açúcar, né, aliás, do sal e da luz, nós preservar. O sal ele conserva os alimentos. O sal ele impede que a corrupção, né? Quando Jesus ele usa essa expressão para nós sermos sal da terra, ele está querendo dizer que nós devemos temperar esse mundo aí fora e impedir que a corrupção se prolifere, que ela aumente. Já a luz, ela neutraliza as trevas, né, em nossa volta. Por isso que nós somos luz e ela mostra o caminho para nós a ser seguido. Quando você traz luz à vida de uma pessoa através da palavra, através das ministrações, né, da palavra do Senhor, você está dando sabor à vida dessa pessoa e também sendo luz para o caminho dela. E nós vamos entrar aqui então no tópico 1, que é vós sois o sal da terra. Quando Jesus ele faz essa declaração, ele revela a dupla função que devemos exercer nesse mundo avesso, né, pecaminoso. Qual que é essa dupla função aqui? Ser sal e ser luz. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 15, ele diz assim, olha, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida, corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. O apóstolo Paulo está recomendando à igreja, né, nesse período a se posicionar diante de um mundo corrupto, de uma sociedade pervertida, e a mesma realidade é que nós estamos vivendo agora. Então, por isso que nós precisamos ter aqui, né, a importância de uma vida constante.
No momento em que eu me torno sal e luz, que eu tenho esse poder transformador do Evangelho na minha vida, eu preciso ser constante. É por isso que Jesus, quando ele cita aqui o verso 13 e 14, do capítulo 5 de Mateus, Jesus ele não disse que nós temos o sal, né? Ou que nós temos a luz. Ele disse, vós sois. Ou seja, essa luz, ela depende nós somos totalmente dependentes de Deus para receber tanto esse sal como essa luz. E por isso que nós precisamos ser constantes, porque essa luz, aliás, nós não temos uma luz própria, essa luz ela vem de Deus. E se Deus não tiver misericórdia de nós, nos ajudar para que em primeiro momento nós sejamos temperados pelo Evangelho, sejamos alcançados pela luz de Deus, nós não conseguiremos ser luz para as pessoas aí fora. Nós não conseguiremos viver uma vida de constância no Evangelho. Nós somos o sal e luz, porque ambos foram concedidos por Jesus. Ele nos concedeu o privilégio de ser tanto sal como ser luz. Nós não temos uma luz própria, como eu já disse. O sal e a luz, eles são constantes, não perdem a sua essência, né? E da mesma forma que o sal ele não perde a sua essência e a luz também não perde a sua essência, nós como cristãos genuínos, né, verdadeiros diante de Deus, nós também não podemos perder a nossa essência. Nós não podemos perder a salinidade que está em nós, né? O tópico 1.2 aqui vai falar sobre o poder revelador, revelante, né, do sal. Que poder é esse? A salinidade do cristão, ou seja, o sabor que eu dou, né, através da minha vida, sendo sal, colocando sabor nesse mundo, é através do meu caráter, através da minha maneira de viver na sociedade, no âmbito da minha família, no trabalho, na faculdade, na escola, onde Deus me levar, eu preciso ser sal. Agora, nós precisamos entender o seguinte, quando se fala em perceber o poder relevante do sal, nós não podemos aqui, às vezes se tem uma compreensão errada dessa ideia de ser sal. Ah, porque eu sou sal e onde eu chego eu tenho que salgar. Não, o sal em excesso ele se torna insuportável. Nós precisamos ser sal na medida certa, o sal que dá sabor, o sal que tempera, o sal que é agradável, o sal que não é maléfico, porque o sal em excesso demais, ele é prejudicial à vida do ser humano. Então nós precisamos entender esse valor, né, e essa constância do sal. O sal ele não vai curar a corrupção, né, mas ele previne ela. O sal, o que o sal faz? O sal, quando ele é colocado nos alimentos, ele não vai curar, ou seja, impedir que aquele alimento que já está com uma certa degradação, uma dificuldade, não vai impedir que aquele alimento, ou seja, banir aquela situação que já está acontecendo, mas ele vai prevenir para que aquilo não continue acontecendo. Ele barra aquele processo que está sendo causado naquele alimento. Da mesma forma, a corrupção no mundo, nós como sal da terra, nós não vamos conseguir destruir, acabar com a corrupção, mas onde nós chegarmos, sendo sal, colocando tempero, dando sabor com a nossa vida, com a nossa vivência, com o nosso caráter, nós vamos então neutralizar, parar essa corrupção, permitindo então que esse mundo, que as pessoas à nossa volta não continuem se contaminando. E nós precisamos ser aqui também, segundo o tópico 1.3 aqui, desse primeiro tópico, ser um sal que provoca sede nas pessoas, né? É aquele sal que vai provocar a sede. E aí surge uma pergunta para nós, que tipo de sal que nós estamos sendo? Será que nós estamos conseguindo provocar a sede nas pessoas?
Será que de fato as pessoas que estão à nossa volta, elas sentem o desejo de conhecer a Jesus através da nossa vivência, através do nosso caráter, através do evangelho que nós vivemos? Ou será que elas têm um certo repúdio, né? A pergunta está em aberta. Nós precisamos atrair as pessoas e não podemos expulsá-las. Nós precisamos atrair esse sal que atrai, esse sal que provoca sede, né? O desejo de conhecer, de buscar. E o tópico 2 fala sobre nós sermos a luz do mundo. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. A ênfase aqui de Jesus é mostrar que como luz nós vamos iluminar, né? Não existe motivo para nós pegarmos uma luz, né? Uma luz que não ilumina. Qual o sentido que teria uma luz que não tem luz, né? Uma lâmpada que só fica apagada. A luz, ela é para iluminar. Não existe forma de iluminar esse mundo a não ser o quê? Com o nosso testemunho. Testemunhando, nós vamos testemunhando. Como que nós vamos iluminar a sociedade? É dando testemunho da nossa vida. Como sal, nós somos o bom tempero de Jesus Cristo, mas como luz, em contrapartida, nós iluminamos onde nós vamos. Com a luz de Deus, com a graça de Deus manifesta sobre a nossa vida. E nós vamos resplandecendo o Evangelho de Jesus, colocando sabor onde nós vamos passando e abrindo a visão das pessoas, iluminando o caminho, resplandecendo o caminho, porque nós somos luz e nós precisamos entender que a luz, ela precisa iluminar, a luz, ela precisa abrir os olhos das pessoas. Nós somos como um farol, aquele farol que fica ali na praia, guiando os navios, as grandes embarcações. Assim somos nós nesse mundo. Nós somos uma luz que está em um alto lugar, né? Nesse mundo. Deus nos colocou como luzeiros nesse mundo para iluminar o caminho para as pessoas, chamar as pessoas à responsabilidade do Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a importância de nós sermos luz. A luz, ela deve brilhar. Brilhar faz parte da natureza da luz, né? Como já comentamos aqui, como que uma luz que não brilha, que não resplandece? É para isso que ela existe, né? Para isso que as luzes foram criadas. Deus criou a luz para resplandecer, para brilhar. Do mesmo jeito que Deus nos chama para ser luz, do mesmo jeito que Jesus nos comissiona a sermos luz, Ele nos dá essa ordem para que nós venhamos brilhar nesse mundo de densas trevas, um mundo que jaz do maligno, corrompido. Mas como luzeiros aqui na terra, nós vamos iluminar e mostrar o caminho da verdade a essas pessoas, alcançar essas pessoas. Jesus diz que nós somos a luz nesse mundo. Como filho de Deus, nós devemos brilhar em meio às densas trevas desse mundo pecaminoso. É isso que nós devemos ser, luz. O mundo está caminhando a passos largos para o pecado, para a promiscuidade, mas como luz nesse mundo, nós vamos iluminar. O salmista, no Salmo 119, verso 105, ele diz: que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração e somos praticantes da palavra, nós também conseguimos ser luz para outras pessoas. Não se pode esconder a luz. Jesus, ele fala aqui, né, no capítulo 5, quando ele usa essa metáfora aqui para fazer essa ilustração, qual o sentido que você teria de pegar um luzeiro e colocar lá debaixo da cama? Ele tem que ser colocado lá no velador, no lugar alto, para que a luz alcance o ambiente todo da casa, para que alcance todas as pessoas da casa. A luz, ela deve brilhar, né? Nós não podemos nos restringir à dimensão da nossa vida espiritual somente aos limites do culto. É aquela pessoa que vem e ela só vai da casa para o templo, do templo para casa. E é só nesse percurso que ela é luz.
mas nós precisamos ser luz fora desse ambiente também, sermos luz lá na faculdade, sermos luz lá na fila do banco, sermos luz lá no trabalho, onde Deus nos colocar, nós precisamos iluminar o caminho das pessoas. Nós precisamos ser sal para dar o sabor, mas também precisamos ser a luz para iluminar, para clarear os ambientes, para abrir os olhos das pessoas que estão na escuridão desse mundo. E o tópico 2.3 fala que Cristo é a nossa fonte de luz. Jesus, ele é a nossa luz. Nós não temos luz própria, mas nós somos inteiramente dependentes dele. Assim como as luzes naquele tempo precisavam de um combustível, veja isso. É muito comum, essa época aqui que Jesus fala do velador aqui, de colocar, a candeia em um lugar, a candeia ela precisava de um combustível, ela precisava ali de um azeite. Nós temos aí o que é mais comum aqui na nossa época, o lampião, a lamparina, alguém vai lembrar disso, que usava-se os combustíveis aí, a gás, a querosene. Hoje nós já temos aí uns mais modernos, mas mesmo aqueles que são de LED, precisam ser recarregados, recarregar as baterias, se conectar a uma carga de energia para poder proporcionar a luz. Nem a luz com a maior tecnologia, ela não tem luz própria, ela precisa ser conectada a um ambiente. E desse mesmo jeito que todas as luzes precisam de um combustível, nós também precisamos. E esse combustível é quem? É Jesus. É Ele que é o combustível para a nossa vida. É Ele que é a luz que vai produzir a luz em nós. É Ele que vai nos fazer ser luz. E nós temos aqui o tópico 3, as nossas responsabilidades como sal e luz. Do mesmo jeito que nós entendemos aqui essas duas comparações, essas metáforas que Jesus usa do sal e da luz, entendendo que enquanto sal eu vou dar sabor por onde Jesus me enviar, e enquanto luz eu serei aquele que vai iluminar, que vai revelar o caminho, ministrando a palavra, sendo um farol para as pessoas. Mas nós temos aqui responsabilidades. Nós precisamos entender que o fato de nós sermos sal e sermos luz acarreta também algumas responsabilidades. Existe uma perfeita harmonia entre o sal e a luz. Que harmonia é essa? Jesus nos advertiu acerca da importância em mantê-los sempre ativos, Essa é a relevância que Jesus fala, de mantê-los sempre ativos, tanto o sal como a luz. Ao mesmo tempo que eu sou sal desse mundo, eu também, em primeiro lugar, eu preciso temperar a mim mesmo. O sal precisa alcançar a mim mesmo. O que Jesus falou lá no texto áureo que nós lemos lá em Marcos, capítulo 9, aqui, o verso de número 50 aqui de Marcos. Ele fala que o sal, se ele se tornar insosso, ele perde o seu sabor, o seu sentido. E ele fala assim que, em primeiro lugar, nós devemos temperar a nós mesmos. Em primeiro lugar, o sal, ele vai saborear, vai dar sabor à nossa própria vida. A luz, em primeiro lugar, ela vai clarear o nosso próprio caminho. É a responsabilidade que nós temos. E o tópico 3.1 fala, tende sal em vós mesmo. Em primeiro lugar, o sal ele precisa estar na minha própria vida. Eu não posso querer temperar o mundo se a minha vida não é temperada. Como que eu vou querer ensinar, como que eu vou querer iluminar o caminho de alguém se nem eu mesmo estou conseguindo andar num caminho que é iluminado pela luz de Cristo? Se nem mesmo o meu próprio viver, ele é saborizado pelo sal que vem de Deus, esse sal que nos tempera, que nos molda, que nos constrange. Então, a grande ênfase aqui é que nós precisamos ter, em primeiro lugar, desse sal na nossa vida. Eu preciso ter esse sal, para depois eu conseguir temperar o mundo aí fora.
Ter sal em si mesmo é julgar o pecado primeiramente em nossa própria vida. É eu ter consciência que eu também sou pecador. É ter consciência que eu também peco, que eu falho. E ter essa consciência é desse jeito que eu vou me derramar diante de Deus e pedir o perdão, pedir a graça dele para que o sal esteja em primeiro lugar sobre a nossa vida. Ter sal é permitir que o Espírito Santo e a palavra nos limpe e elimine todos os elementos destrutivos que existem dentro de nós. E como existem elementos destrutivos dentro do ser humano. Todos nós precisamos desse sal, irmão. Esse sal para temperar a nossa vida, para moldar o nosso caráter, para mudar a nossa natureza, a nossa carne, né? E o tópico 3.2 fala assim: quem pratica a verdade vem para a luz. E é uma grande ênfase, né? Se eu sou praticante da verdade, então eu ando na luz. Vir para a luz nada mais é do que assumir aquilo que realmente somos. O que nós somos? Nós somos filhos da luz. Se nós somos filhos da luz, nós não podemos andar nas trevas. Se nós somos filhos da luz, nós temos as nossas obras precisam estar carregadas de luz, né? Essa luz que vem de Deus, a maneira que nós vivemos, como que nós praticamos o evangelho. Antes nós vivíamos no mundo aí, né, nas trevas, sem qualquer aprovação divina, éramos filhos da ira e estávamos condenados à punição divina, mas Deus ele nos transformou. O nosso Senhor, segundo o seu grandioso amor, nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. E é por isso que agora nós fomos alcançados por Jesus. A partir do momento que ele nos alcançou, nos transportou para o seu reino, só assim é que nós teremos condição de temperar esse mundo e sermos luz para esse mundo. E o tópico 3.3 fala assim: sal e luz, uma perfeita combinação. A figura do sal e da luz suplementam-se entre si. Sendo sal, o cristão faz brotar na pessoa que está na escuridão, né? O desejo e a sede de ser algo diferente. Olha só. E como luz, ele lhe mostra como essa sede pode ser satisfeita. Então, enquanto sal, nós vamos causar nessas pessoas o desejo, a sede, a vontade de vir. E ao mesmo tempo, em contrapartida, quando nós somos luz desse mundo, a pessoa está com desejo de vir para Deus, nós vamos iluminar o caminho, abrir os olhos dessas pessoas, porque nós somos luz desse mundo. Como sal e luz, nós podemos despertar o apetite, enquanto isso também satisfazê-lo. Nós temos essa responsabilidade. Que Deus, em sua infinita graça, nos ajude a continuar sendo sal para esse mundo e luz para esse mundo. Um sal que tempere, um sal que dê sabor, um sal que mude a vida das pessoas e uma luz que abra os olhos das pessoas para Jesus. E essa é a incumbência que Jesus deixa para nós aqui nessa ministração do Sermão do Monte. Ao dizer que nós somos sal da terra e luz do mundo, Jesus ele não somente revelou a responsabilidade que nós temos nesse mundo, mas ele ressaltou também as virtudes que acrescentou na vida de todos nós. Queridos, quando nós entendemos essas verdades, nós conseguiremos ir muito mais além, sendo sal para dar tempero e sendo luz para clarear o caminho das pessoas. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e nos direcione a cada dia a sermos sal nesse mundo e a sermos luz nesse mundo. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.